Eu toquei um pouco nisso no vídeo sobre como a variabilidade pode ser introduzida numa população, mas acho que isso é uma ideia bastante comum que todos nós temos. Quando falo sobre seres humanos e sobre a maioria dos organismos eucariontes, estamos falando do produto da reprodução sexuada. Se essa é a primeira célula que tinha o potencial para isso, digamos que esse é o núcleo dessa primeira célula e podemos desenhá-la toda e tudo isso, mas vamos apenas nos focar no núcleo. Ele tem 23 cromossomos. Tem 46 cromossomos, 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Então, esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 do meu pai. E então, digamos que o último realmente ajude a determinar o meu sexo, ou determine completamente. Esse é meu cromossomo Y. E digamos que eu tinha 23 cromossomos homólogos, ou um cromossomo que foi o homólogo para cada um desses, mas eu tenho também 23 deles da minha mãe. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Essa é a ideia, né? Você já entendeu. Posso desenhar um grupo deles e, em seguida, ter o cromossomo X, que é, de fato, um dos cromossomos determinantes do sexo vindo da minha mãe. Aprendemos que cada um desses pares é formado por cromossomos homólogos, que eles codificam para o mesmo gene, um do meu pai e um da minha mãe. A única célula que tinha o potencial para se transformar em mim, que sou produto da fecundação de um óvulo da minha mãe, então, é um óvulo da minha mãe. Eu vou desenhar o óvulo inteiro, como esse. Vou focar agora no DNA. Então, o DNA da minha mãe, ele tem 23 cromossomos. Então, ele não tem pares, e isso é fundamental. Então, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, que foi o cromossomo X. Isso é que é a combinação da minha mãe. E isso vem da minha mãe. Isso aqui vem da minha mãe e um espermatozoide do meu pai. Deixa eu fazer isso aqui. Vou desenhar o espermatozoide muito maior do que ele é em relação ao óvulo. Esse é o tipo do núcleo do óvulo. Mas digamos que esse é o espermatozoide e tem uma cauda que o ajuda a nadar, além de 23 cromossomos. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E então ele tem esse cromossomo Y. Deixa eu fazer o cromossomo Y numa cor diferente. Sobre a unificação, a fecundação que ocorreu a partir desse espermatozoide nesse óvulo, então ele penetra nesse óvulo e cria esse zigoto, que é o óvulo fertilizado da minha mãe, e ele contém todo o DNA, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Essa primeira célula que foi criada a partir desse óvulo fertilizado é chamado de zigoto. É um produto da fertilização entre dois gametas. Gametas. Então, esse é um gameta e aquele é um gameta. Tanto o espermatozoide como o óvulo, ambos são exemplos de gametas. Gametas. Toda a razão pela qual estou fazendo isso é porque eu quero introduzir essa noção. Já apresentei isso para vocês quando falamos sobre variabilidade da população, onde vimos o meu conjunto cromossômico completo. Ele possui 23 pares. E cada par é um par de cromossomos homólogos. Eles codificam para as mesmas coisas, um da minha mãe e um do meu pai, e isso dá 46 cromossomos individuais, 23 pares da minha mãe e 23 pares do meu pai. Esses gametas, e cada célula tem apenas 23 cromossomos, ou metade do número de um conjunto completo de cromossomos. Agora, tudo o que eu estou falando aqui, os números 46, ou 23 pares, ou 23 cromossomos individuais, isso é exclusivo para os seres humanos. Se eu falasse sobre outras espécies, elas poderiam ter 10 cromossomos ou 5 cromossomos. Mas uma coisa que é universal para todos os organismos que se reproduzem sexuadamente é que os gametas têm a metade do número de cromossomos em relação ao zigoto. E vocês podem visualizá-lo como o próprio organismo, a maneira como pensam nisso comumente. Quando as pessoas falam cerca da metade o número de cromossomos, eles dizem que tem um número haploide. E isso significa literalmente apenas metade do número de cromossomos.
E isso é fácil de memorizar porque haploide é uma palavra muito fácil, simples, né? Haploide a gente usa toda hora, então é fácil de memorizar. O número haploide para humanos é 23 cromossomos. Aí você vai dizer, se disser esse é o número haploide, como se chama quando tem o conjunto cromossômico completo? Bom, isso é chamado de número diploide. Diploide. E eu lembro bem porque di muitas vezes é um prefixo associado a ter 2 de alguma coisa. Então, você tem 2 vezes o número de cromossomos. Então, isso é haploide. Isso é um número diploide e isto é para os seres humanos, tá? Para um organismo onde o número diploide é N, e às vezes você verá essa anotação, então eu quero garantir que você vai saber sobre isso. Não importa o organismo, qualquer organismo, se o número diploide é 2N, o número haploide vai ser metade disso, ou apenas N. Agora, no caso dos humanos, o número diploide é 46, então N é igual a 23. Então, um óvulo fertilizado, ou uma célula somática regular, ou uma célula do corpo, vai ter um número diploide de cromossomos, enquanto numa célula sexual, e eu falo disso já já, vamos ter um número haploide de cromossomos. O óvulo e o espermatozoide são ambos exemplos de gametas. Eles têm metade do número, eles se fundem e em seguida temos um zigoto, que é a primeira célula que tinha o potencial para se transformar em mim, que tem um número diploide de cromossomos. E eu quero falar um pouco mais aqui porque isso é fascinante. Falamos sobre seleção natural e ainda nos perguntamos hoje em que nível isso está ocorrendo, porque nossa sociedade não é tão rígida como um ambiente natural seria, onde estaríamos sendo perseguidos por predadores e tendo que viver de maneira selvagem, encontrar comida e tudo. Mas mesmo esse processo de fecundação é um processo incrivelmente competitivo, porque esse espermatozoide foi o único que venceu a corrida do meu pai para fertilizar o óvulo da minha mãe. Foi ele realmente o primeiro de aproximadamente 200 milhões de outros espermatozoides. Havia 200 milhões, mais ou menos. Poderiam ter sido de 200 a 300 milhões de outros espermatozoides nessa corrida. Já somos o produto de uma intensa competição entre esses machos que vocês poderiam chamar de gametas masculinos ou espermatozoides. Alguns deles podem ter tido estranhas mutações, não sabiam em que direção nadar e aconteceu de irem na direção errada. Talvez alguns tivessem caudas defeituosas e não podiam nadar direito. Então já estamos num nível de seleção para aptidão dentro desse ambiente. Se tivéssemos alguma mutação estranha desde o começo em alguns desses espermatozoides, ele teria sido menos apto, especialmente se tivesse sua mobilidade afetada, não ganharia essa corrida. Então, vocês já são o produto de uma corrida de 280 milhões de organismos, se vocês considerarem cada um desses como um organismo, e vocês são o produto dessa combinação vitoriosa. Então, vocês sabem, às vezes nos sentimos perdidos nesse planeta, somos só um dos 6 bilhões de pessoas e somos apenas um número, mas já somos o produto de um feito bastante intenso. Mas agora, com esse novo vocabulário, vamos falar um pouco mais sobre zigotos e como eles se transformam em pessoas e como fazer as pessoas produzirem gametas capazes de fertilizar gametas de outras pessoas para formar novos zigotos. Assim, a ideia geral, a partir da primeira célula, que foi o óvulo da minha mãe, fertilizado por um espermatozoide do meu pai, formando um zigoto. Assim que ele fertilizado com êxito, temos 2N, ou ele tem um número diploide de cromossomos, no caso dos seres humanos, que eu acredito ser um deles. Eu tenho 46 cromossomos. Em seguida, essa célula aqui começa a se separar e dividir repetidamente. Vamos fazer uma série completa de vídeos sobre a mecânica disso. Mas ela separa por um mecanismo chamado mitose. Mitose. Ao pé da letra, é só a divisão de uma célula para formar cópias de si mesma. A célula apenas se divide em mais 2 células, que têm o número de cromossomos igual ao da célula original. Deixa eu fazer assim, porque na forma real que ela funciona está certo.
Quando uma célula é dividida, as células filhas não são muito maiores do que a original, mas agora cada uma delas tem cromossomos 2N ou 46 no caso dos seres humanos e continuamos dividindo, e isso vai acontecendo repetidamente. Então, finalmente, deixa eu fazer assim. Ela continua se dividindo e temos alguns desses conjuntos iniciais de células, mas eu não vou falar sobre isso agora. Todas essas 2N são cópias fiéis do ponto de vista genético dessa célula original. Finalmente, elas realmente começam a virar toneladas delas. Existe uma enorme quantidade delas e todas são réplicas das células. E todas contêm o número de cromossomos 2N, o número diploide de cromossomos. Todas elas contêm todo o meu material genético, mas baseado em como elas se relacionam entre si e o que tem em torno, elas começam uma diferenciação. Mas todas elas têm número 2N, são todas diploides. E a mitose é um processo progressivo onde uma célula se divide em duas, e essas duas se dividem em quatro e assim por diante, e em seguida elas começam a se diferenciar. Essas células eventualmente se diferenciam em coisas que vão se transformar no meu cérebro, essas aqui em coisas que vão se transformar no meu coração, essas células aqui em coisas que vão se transformar nos meus pulmões. Enfim, assim por diante. E, finalmente, vocês têm um ser humano. Mas ele não tem que ser um ser humano. Poderia acontecer com qualquer espécie. Mas eu vou desenhar um ser humano aqui. Vou desenhar o meu melhor esboço de um ser humano. Agora, nós estamos falando sobre zilhões de células. Temos o ser humano. E eu vou desenhar um esquema muito simples. Um esboço de um ser humano. Enfim, quando eu estava no 2º grau, eu era o artista da classe, então eu não quero mostrar a minha verdadeira habilidade artística aqui, eu só estou fazendo para dar uma ideia melhor a vocês. Mas, de qualquer forma, vocês continuam dividindo essas células até chegar a um ser humano, esse ser humano. Vocês sabem, não iriam perceber as células nessa dimensão. A maioria dessas células desse ser humano são todas produtos da mitose, que começou com o zigoto e apenas continuou se dividindo continuamente em mitose. Mas diferenciadas, algumas delas serão transformadas em células cerebrais, outras vão virar células cardíacas. Todo o processo de diferenciação é realmente fascinante. A gente vai falar mais sobre isso quando falarmos sobre células-tronco embrionárias. E talvez a gente nem fale sobre o debate da mesma, mas a pergunta é: como eu faço para produzir os gametas? Como eu produzo essas coisas que, se eu reproduzir, vão se transformar nesses números haploides de células? E é isso que acontece nos seus órgãos sexuais. No macho, temos algumas células germinativas, então algumas dessas células se transformam em células germinativas. As células germinativas são parte dos nossos órgãos reprodutivos. Então, vamos dizer que essas são as células germinativas. Em um macho, elas seriam parte das gônadas, então elas estariam aqui. Em uma fêmea, estariam nos ovários e essas células germinativas são também produto da mitose. Vou desenhar uma célula germinativa. Uma célula germinativa é produto da mitose e, portanto, ela tem o número de cromossomos 2N. Ainda é uma célula diploide. Ela tem um número diploide. Mas o que é especial sobre as células germinativas é que elas têm um potencial único. Podem continuar a fazer a mitose e produzir mais células germinativas idênticas a ela, produzir células germinativas que são idênticas a ela, que vão sofrer meiose. E o que é fundamental na meiose de uma célula germinativa é a produção de gametas. Portanto, a produção de gametas é fundamental. Então, se essa célula germinativa sofre meiose, e eu vou fazer um vídeo inteiro sobre a mecânica disso, em vez de 2 células, serão produzidas 4, e cada uma com a metade do número de cromossomos, sendo essas células haploides. Correto? Então, no caso de um macho, por exemplo, elas se tornariam espermatozoides. Esse seria o espermatozoide. No caso de uma fêmea, elas se tornariam óvulos. Óvulos e espermatozoides são os gametas.
Uma coisa interessante para a gente falar. Nos vídeos eu falei bastante sobre mutações e o que elas fazem para uma espécie, mas pensem sobre o que acontece. Se eu tiver uma mutação em algumas células aqui, células somáticas, algumas células do corpo, essa mutação pode, ou ela, de alguma forma, vai afetar o que vai acontecer com os meus filhos? Será que a mutação será transmitida para os meus filhos? Bom, não, porque de nenhum modo o que se passa nessa célula afeta o que eu realmente transmito nas células germinativas. Será apenas uma mutação aleatória. Poderia afetar minha capacidade para reproduzir, por exemplo, que Deus não permita, algum tipo de câncer ou algo que seja contraído, especialmente numa idade jovem, ou ser algum tipo de forma terminal que afete minha capacidade para reproduzir, mas não vai afetar o DNA real que é passado aos meus descendentes. Se vocês têm alguma mutação ruim aqui, isso poderia afetar como vocês vivem ou se transformar em algo canceroso ou afetar a reprodução, mas isso não vai afetar o que você passa para os seus filhos. As características ou alterações que serão passadas, que serão transmitidas, são aquelas que ocorrem nas células germinativas. Só se você tiver mutações em suas células germinativas ou no processo de meiose, se você tiver, sobretudo, na recombinação do DNA devido aos cruzamentos, e vimos isso no vídeo de variabilidade, depois de introduzidas novas formas ou novas variantes no interior, poderiam ser passadas aos seus filhos. E eu realmente quero frisar bem isso, porque falamos sobre mutações, mas existem diferentes tipos de mutações. Algumas que não vão ser transmitidas aos seus descendentes, e essas são as que ocorrem em suas células somáticas. Talvez algumas não façam nada, elas nem afetem sua função geral, mas as mutações que ocorrem em suas células germinativas, ou na recombinação, ou na variabilidade que é introduzida durante a meiose, essas serão repassadas para seus filhos. Mas mesmo assim eu quero ser cuidadoso, porque lembrem-se, isso é uma competição severa. Assim, de todos, digamos, os 280 milhões de espermatozoides que ao mesmo tempo estão competindo por um óvulo, é possível que alguns deles tenham mutações. Para que uma dessas mutações, e eu vou usar cores diferentes, e então essa é uma mutação roxa, essa é uma mutação azul, para que sejam verdadeiramente transmitidas para os meus descendentes, o espermatozoide contendo a mutação deve vencer a corrida. Então, já existe uma seleção acontecendo nesse nível de reprodução sexuada, onde você está selecionando para coisas que são pelo menos boas o suficiente. Quer dizer, o espermatozoide deve ser bom o bastante para ganhar essa corrida competitiva de maneira tão incrível, para que a mutação que faz o espermatozoide ficar deformado ou compromete sua mobilidade ou altera seu comportamento, é muito improvável que ela passe, que aquela célula possa ganhar a corrida para fertilizar um óvulo com sucesso. De qualquer forma, eu queria passar essas ideias a vocês. A ideia principal é realmente em relação ao vocabulário. Haploides, diploides, é muito confuso quando vocês aprendem, mas isso apenas significa metade do grupo normal de cromossomos. E no caso dos seres humanos, isso é 23. E as células que têm um número haploide de cromossomos são nossos gametas, que são o espermatozoide para homens e os óvulos para mulheres. Mas todo o resto em nosso corpo, todas as nossas células somáticas, são diploides, que é o conjunto cromossômico completo. Todos eles têm uma cópia do nosso DNA. É por isso que o teste de DNA é interessante, porque você pode pegar qualquer célula de alguém em qualquer lugar e você tem seu conjunto de DNA completo, tem todas as informações que os descrevem geneticamente. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo.